Boa noite a todos, paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma mensagem da nossa célula desta semana e que Deus venha falar ao nosso coração em mais esta mensagem, amém? O nome da mensagem de hoje é Deus conosco em meio às adversidades, amém? Eu vou estar lendo dois textos aqui, dois versículos, e se encontra no livro de Mateus, o primeiro, Mateus 1:23, que diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Outro texto que eu vou ler encontra-se no livro de Lucas, Lucas capítulo 8, eu vou ler a partir do versos 22, que diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles adormeceram, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Amém? Somente até aqui. Irmãos, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, muitas vezes você passa por um versículo ali, ele até fala no teu coração, mas quando você vai estudar ele profundamente, é que você vai ver o poder que tem aquela palavra. Eu estava estudando sobre o Emanuel, o Deus conosco, que está escrito aqui em Mateus, em Isaías também está escrito, que eis que a Virgem considerará e dar à luz um filho, que será seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E esse Deus conosco é o mesmo Deus que está lá em Efésios 3:20, onde diz que Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Emanuel, o Deus conosco, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão. Esse Emanuel, Deus conosco, é o mesmo Deus que fez brotar água da rocha, fez sair água da rocha. É o mesmo Deus que, quando o teu povo estava no deserto, durante o dia, como é muito quente, ele cobriu o teu povo com a nuvem, ou seja, fazendo sombra. Durante a noite, como é muito frio no deserto, este mesmo Emanuel, Deus conosco, cobriu o teu povo com a coluna de fogo. Este Emanuel, Deus conosco, ele é o mesmo de hoje. Detalhe, este Emanuel, esse Deus conosco, ele fez tudo isso quando o teu povo estava no deserto. Ele cuidou do seu povo no deserto. E hoje em dia, nós cristãos, quando nós estamos passando por uma adversidade, nós costumamos dizer que estamos passando pelo deserto. Mas temos uma notícia boa, que este mesmo Deus que cuidou do teu povo lá no deserto, é o mesmo Deus que cuida da tua igreja hoje, mesmo na adversidade. Porque a tua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus não mudou. Da mesma forma que o Emanuel, o Deus conosco, cuidou do seu povo, Ele também cuidará da tua igreja hoje. Ele cuidou daqueles 3 jovens lá na fornalha do fogo ardente, quando aqueles 3 jovens, Cedraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ele cuidou dos 3 ali foi uma grande adversidade. O Emanuel, Deus conosco, quando os discípulos estavam ali naquele barco, na hora da tempestade, como eu acabei de ler ali, quando eles estavam ali apavorados, ou seja, passando por uma tempestade, passando por uma adversidade, o Deus conosco, o Emanuel, o Deus que nós servimos, ele acalmou a tempestade. E a palavra nos diz que ali se fez bonança. Irmãos, diferentemente da adversidade ou tempestade que estamos passando, Deus vai acalmar a tempestade. Essa adversidade vai passar.
porque Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Este mesmo Deus, ele está escrito lá em Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, irmãos, ele é o mesmo que operou o milagre, o Deus que livrou os discípulos ali da tempestade, o Deus que cuidou do teu povo no deserto, o Deus que operou grandes maravilhas, que operou grandes milagres no Novo Testamento através da pessoa de Jesus, o Deus que curou, que libertou, que salvou, que deu vista ao cego. Esse Deus continua operando, esse Deus continua cuidando de nós, porque Ele é fiel e Ele é amor. Amém? Lá em Salmos 125, no versículo 1, diz assim: aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permaneça para sempre. Por que estou dizendo isso, irmãos? É porque todos nós estamos sujeitos a passar por uma adversidade. Cristãos, não cristãos, todos nós estamos sujeitos a passar por uma adversidade. Mas nós precisamos confiar em Deus. E confiar mais em Deus, acreditar que mesmo na adversidade é possível nós alcançarmos a vitória, porque esse Deus, ele cuida, e Ele sabe todas as coisas, e Ele pode todas as coisas, assim como diz lá em Efésios 3:20, e no livro de Romanos fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós precisamos confiar mais em Deus. Irmão, se nós confiássemos, se você confiar em Deus, o quanto nós deveríamos, ou quanto Deus é digno, irmãos, nós contemplava mais milagre em nossa vida. Se nós confiar em Deus, como deveríamos confiar, conhecendo a pessoa de Deus, o que Ele é poderoso, o que Ele pode fazer, se a gente confiasse plenamente, como Ele é digno, nós contemplaríamos milagres não só na nossa vida, mas em nossa volta. Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Amém? Nesse momento que estamos vivendo, ou neste tempo, a gente vê algumas pessoas oprimidas, alguns até com depressão. Isso é preocupante? Claro que sim, mas nós precisamos entender que ainda não é o fim. A opressão vem, o medo vem. Talvez alguém que está ouvindo ou vai ouvir esta mensagem se encontra meio oprimido devido à adversidade, devido à tempestade. É hora de erguer a cabeça, de agir, pois Deus é conosco, Deus é comigo, Deus é contigo. Na Bíblia fala de um profeta, o profeta Elias, que vivia uma vida de vitória, vivia uma vida normal, e de repente veio uma ameaça de Jezabel. E a palavra de Deus diz que esse profeta Elias ficou tão mal que ele desejou a morte. Ele deitou ali num lugar, ali numa sombra ali, e não queria mais levantar, só queria dormir e até pediu a morte. Porque ele estava, hoje na Bíblia não fala, mas se fosse colocar nos dias de hoje, estava com grande depressão. Conosco também não é diferente. Nós vivemos uma vida normal, mas de repente uma adversidade. Nós vivemos uma vida normal, mas de repente uma ameaça. Uma ameaça de que pode ficar doente, uma ameaça de que pode perder o emprego, uma ameaça de que pode perder um familiar, ou seja, uma ameaça disso, de aquilo, mas quando a gente volta lá lendo o texto do profeta Elias, a palavra diz que quando Elias estava ali oprimido, ou poderia ter falado que estava com depressão, Deus enviou um anjo e deu pão e água para Elias. E a Bíblia fala que depois que ele se alimentou daquele pão e daquela água, ele se ergueu cheio de energia, cheio de força, de vigor, e andou por 40 dias para completar a obra, para fazer a obra do Senhor, para fazer aquilo que era a vontade de Deus, o que Deus tinha planejado para a vida dele. E hoje não é diferente. Esse mesmo Deus, Ele todos os dias, Ele nos oferece desse pão e dessa água. Esteja você oprimido ou não, esteja passando por adversidade ou não, esse mesmo Deus que ofereceu pão e água para Elias, Ele oferece deste pão e dessa água para mim e para você. E o que é esse pão e o que é essa água? Esse pão
que Deus ofereceu por Elias e oferece para mim e para você, ele simboliza Jesus, que é o pão da vida. Este pão, ele simboliza a palavra de Deus, que é o nosso alimento cotidiano. E a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, Deus oferece todos os dias para nós Jesus em nossa vida e o Espírito Santo de Deus. Amém? Ou seja, nós precisamos nos encher da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Nós precisamos fortalecer mais em Cristo Jesus. Nós precisamos nos encher mais do Espírito Santo, que é o que nos orienta, que nos dá instrução, que nos guia. Amém? E fazendo assim, com certeza, irmãos, até mesmo na adversidade, nós alcançaremos o nosso objetivo. Fazendo assim, nos enchendo da palavra de Deus, nos fortalecendo em Cristo Jesus, nos enchendo do Espírito Santo, mesmo na adversidade alcançaremos a nossa vitória, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E voltando lá para o texto de Lucas 8, 22, onde fala da tempestade no barco, a gente percebe ali que os discípulos, eles aproveitaram que Jesus estava no barco, e quando eles viram que a situação estava meio crítica, ou seja, deu medo, eles clamaram por Jesus. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar. O mesmo Deus que estava ali naquele barco e que acalmou a tempestade, ele também está no barco da nossa vida. E ele pode acalmar as tempestades da nossa vida. Ele pode pôr fim nessa adversidade que você está passando. Mas nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos ter uma vida de oração. O próprio Deus diz assim, clama a mim e responder-te-ei. Irmãos, claro que Deus sabe de todos os nossos problemas, Ele sabe da adversidade que estamos passando, mas Ele precisa ouvir de nós, Ele precisa que nós chegamos até Ele, nos humilhamos e falamos, Deus, estou aqui, estou passando por isso, me ajuda. Irmãos, nós precisamos viver uma vida de oração, porque a oração é a chave para o sucesso, a oração é a chave para as respostas daquilo que nós precisamos. Amém? Os desafios da vida, seja eles quais forem, eles surgem não para nos derrotar. Os desafios da vida, eles surgem para que nós aproximamos mais de Deus através do clamor, através da oração, através da adoração. Mas nós precisamos sim ter uma vida de oração. Agora, se a tempestade vem, se a adversidade vem, se a gente fica prostrado, é claro que a derrota vai chegar. Seremos derrotados facilmente, mas se nós erguermos, aproximarmos mais de Deus, fazer como os discípulos aproximou de Jesus e clamou, mestre, mestre, nos socorre, nós precisamos fazer isso também, aproximar mais de Deus, através da oração, através da palavra, através da adoração, e assim sim vai concretizar em nossa vida aquilo que está escrito em Romanos 8:37, somos vencedores, ou mais do que vencedores. Amém? Só que outro detalhe também, além de orar, nós precisamos acreditar, crer que Deus pode acalmar as tempestades. Os discípulos, eles clamaram por Jesus porque eles acreditaram, eles creram que Jesus poderia acalmar aquela tempestade. Então nós precisamos crer em nosso coração que Deus pode resolver este nosso problema, que Deus pode acalmar essa tempestade que está nos cercando, que Deus pode pôr fim nessa adversidade. Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Amém? Lá em Mateus 21:22 diz assim, a palavra de Deus nos diz que tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? E eu fui olhar o significado da palavra crer, é ter confiança. Acreditar, crer, é mesmo que de ter confiança. E voltando a falar de confiança, como eu falei agora há pouco, nós precisamos sim confiar mais em Deus. Nós precisamos confiar plenamente em Deus. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Confiar em Deus é entregar o barco da nossa vida no comando do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já entregou o barco da sua vida nas mãos do Senhor Jesus?
Se você ainda não entregou, faça isso na primeira oportunidade. Entrega a sua vida a Jesus. Deixa Jesus comandar o seu barco. É preciso que Jesus comande o nosso barco, é preciso que Jesus esteja em nosso barco, para que num momento difícil, onde todos nós estamos sujeitos de passar por uma tempestade, nós temos ali Jesus para nos socorrer. Entrega o barco da sua vida no comando do nosso Senhor Jesus Cristo, você que ainda não fez isso. Amém? Outro detalhe, no versículo 25, Jesus diz para eles assim: onde está a vossa fé? Lá em 1 João 5,4 diz assim, todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o escritor de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é que nos possibilita acreditar que Deus pode resolver este problema. A fé é que nos possibilita acreditar que Deus pode pôr fim nessa adversidade. A fé é que nos possibilita acreditar, sonhar que nós possamos alcançar aquilo que nós desejamos, aquilo que nosso coração deseja, mas é a fé que vai nos possibilitar a fazer isso, amém? A fé é que nos possibilita alcançar aquilo que nós planejamos ou que Deus planejou para as nossas vidas. Todas as vezes que Jesus operou um milagre no Novo Testamento, ele dizia: vá, a tua fé te salvou, ou vá, a tua fé te curou. Nós precisamos ter fé. E como eu adquiri essa fé? Como eu adquiri a fé? A palavra de Deus diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ou seja, a fé vem pela palavra de Deus. Irmãos, se a palavra de Deus não ocupar um lugar de destaque em nossas vidas, nós não vamos crescer na fé. Se a palavra de Deus não ocupar um lugar de prioridade em nossa vida, é questão de tempo para que nós enfraqueçamos na fé. E quantas pessoas a gente conhece que outrora era uma pessoa cheia de fé, mas ele foi desanimando, ele foi deixando a palavra de Deus de lado e hoje não tem fé. Hoje está fraco na fé, está enfraquecido, está doente na fé, porque ele deixou de lado a palavra de Deus. Então nós temos que ter um lugar de prioridade em nossa agenda. Nós temos que dar um lugar de prioridade à palavra de Deus em nossa agenda. É claro que todos nós temos a nossa ocupação, mas tem que ter um espaço para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não é a palavra de Deus só que em cima da mesa, em cima da estante. É a palavra de Deus lida, estudada, é a palavra de Deus no coração. Amém? A presença ou ausência de fé é determinada pela presença ou ausência da palavra de Deus. Mais uma vez, para nós não esquecer. A presença ou ausência da fé, ela é determinada pela presença ou ausência da palavra de Deus. E para concluir essa mensagem, Jesus, quando entrou num barco ali com os discípulos, no versículo 22, ele diz para eles assim: passamos para o outro lado. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, vamos entrar nesse barco e, diferentemente do que iremos encontrar no meio do caminho, nós vamos chegar lá do outro lado, porque eu estou aqui conosco, eu estou convosco, eu estou com vocês aqui no barco. Então passamos para o outro lado, ou seja, nós vamos sair daqui agora, nós vamos chegar lá. Diferentemente do que acontecer no trajeto, nós vamos chegar lá. Em nossa caminhada ou em nossa vida, podemos até passar por momentos difíceis, todos nós passamos. Podemos até passar por adversidade, por tempestade, mas se Jesus estiver no barco, nós vamos alcançar aquilo que nós planejamos, ou que Deus planejou para as nossas vidas. Mas nós precisamos confiar, acreditar e clamar. Mas nós vamos chegar em nome de Jesus. A adversidade, ela nos faz aproximar mais de Deus, porque a adversidade faz com que nós buscamos mais a presença de Deus. Então, algumas vezes, eu até concordo que algumas pessoas dizem que algumas lutas, algumas adversidades, é permissão de Deus para que nós cresçamos mais na fé,
para que nós cresçamos mais espiritualmente, porque quando nós estamos em adversidade, a tendência é nós buscar mais a presença de Deus, ir mais à igreja, orar mais, jejuar, ler a palavra. Então, em todo o tempo, nós precisamos agir assim. E com certeza vamos alcançar aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Amém? É normal ter medo. Creio que os discípulos ali ficaram com medo, é normal. Mas uma coisa, nós não podemos permitir que o medo faça que esqueçamos que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. O medo não pode fazer que eu esqueça, que você esqueça, que o Deus que nós servimos é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que opera milagre, é o Deus que pode fazer tudo e muito mais além do que pedimos ou pensamos. Amém? E no versículo 24, eles disseram assim: mestre, mestre, estamos perecendo. Aqui a gente percebe que eles se preocuparam com a vida deles, não com o barco. Eles poderiam dizer: mestre, mestre, olha, o barco está afundando. Não, mas eles disseram: mestre, mestre, estamos perecendo, ou seja, eles se preocupou com a vida deles. Assim também é conosco. Nós precisamos preocupar mais com a nossa vida. Eu estou falando de vida espiritual. Nós precisamos preocupar mais com a nossa vida espiritual e deixar um pouco de lado aquilo que não é espiritual, ou seja, outras coisas. E eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Olha o que diz aqui, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, nós precisamos priorizar a nossa vida espiritual. Nós precisamos priorizar a nossa vida eterna, a nossa salvação. As outras coisas, como diz aqui a palavra de Deus, Mateus 6,33, serão acrescentadas no momento certo, no tempo de Deus. Amém? É essa a mensagem que Deus colocou no meu coração para a nossa célula desta noite, e que Deus possa falar o coração de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos dê saúde, que Deus nos guarda, nos protege a cada dia. Amém? E com o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus.